A promessa era de um sonho, né? A segurança de ter um imóvel com a praticidade de receber um aluguel todo santo mês direto na conta. Só que, para milhares de investidores, esse sonho acabou se transformando num verdadeiro pesadelo. Hoje, a gente vai fazer uma autópsia da história de alguns dos piores fundos imobiliários da Bolsa para entender direitinho o que deu errado e, mais importante, tirar lições que podem salvar uma carteira de investimentos. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Fundos imobiliários, os FIIs, criaram essa imagem de serem seguros, de serem a porta de entrada para a renda passiva. Mas a realidade para muita gente foi bem diferente. Então, bora mergulhar nisso e entender como essa destruição de patrimônio aconteceu. Olha, é muito fácil entender o porquê de tanto sucesso. Pensa bem, receber rendimentos todo mês como se fosse um aluguel e ainda por cima sem pagar imposto de renda parece o combo perfeito. Essa combinação criou uma sensação de estabilidade que atraiu milhões de pessoas para a Bolsa. E só para a gente ter o contexto básico, existem essencialmente dois tipos de FIIs. De um lado, os FIIs de tijolo, que são donos de imóveis de verdade, sabe? Shoppings, galpões logísticos, escritórios. Do outro lado, os FIIs de papel, que não têm os imóveis em si, mas investem em dívidas do setor imobiliário, os famosos CRIs. É como se eles emprestassem dinheiro para uma construtora e recebessem juros por isso. Entender essa diferença é crucial para tudo o que a gente vai ver a seguir. E é exatamente aqui que o roteiro muda completamente de tom. Por trás daquela fachada de segurança, a busca por rendimentos cada vez mais altos levou alguns fundos a tomarem decisões, digamos, bem arriscadas. Isso preparou o terreno para o que viria a ser um desastre financeiro. Vamos agora, então, dissecar alguns dos casos mais emblemáticos que abalaram o mercado. É quase uma aula de anatomia do que pode dar muito, mas muito errado quando os riscos são simplesmente ignorados. Nosso primeiro caso de estudo é o HCTR11. Ele ficou super famoso por um motivo bem específico. Ele pagava dividendos altíssimos, muito acima da média do mercado. E essa promessa, claro, funcionou como um verdadeiro imã, atraindo uma multidão de investidores que buscavam um retorno rápido. O lance aqui é entender como uma coisa levou a outra. Para conseguir pagar aqueles dividendos gigantes, o fundo precisava investir em dívidas de altíssimo risco, os CRIs mais apimentados. O que aconteceu? Os devedores desses CRIs começaram a dar calote, a inadimplência explodiu. E o resultado está aí. Os dividendos despencaram e o valor da cota na bolsa foi para o chão. Agora, vamos para o nosso segundo caso, o TORD11. Aqui, a lição é um pouco diferente. O problema não estava só no risco dos ativos, mas principalmente nas decisões tomadas pela própria gestão do fundo. Olha só esse número na tela. É de cair o queixo. O fundo comprou alguns ativos por 117 milhões de reais e um tempo depois vendeu esses mesmos ativos por apenas 10 milhões. Isso mesmo, um prejuízo de mais de 100 milhões de reais em uma única tacada. Isso mostra, sem sombra de dúvida, o poder que uma má gestão tem de simplesmente pulverizar o dinheiro dos cotistas. Não é à toa que o TORD11 virou um dos exemplos mais clássicos e citados de como as coisas podem desandar feio. A confiança do mercado no fundo simplesmente evaporou e o prejuízo para quem estava investido foi gigantesco. O nosso terceiro e último caso, o XPPR11, ensina mais uma lição importante. É que, às vezes, o problema não está dentro do fundo, mas sim numa mudança radical do mercado lá fora. O foco do XPPR11 era em escritórios corporativos. E a cronologia do desastre é bem clara. Olha só, veio a pandemia e com ela o home office foi adotado em massa. Como consequência, a demanda por escritórios caiu drasticamente. Os prédios do fundo ficaram mais vazios, a receita com aluguel diminuiu, os dividendos caíram junto e, por fim, o valor da cota desabou. Foi uma mudança estrutural que pegou o fundo em cheio. Certo. Depois de analisar esses casos, alguns padrões começam a saltar aos olhos, né? Existem sinais de alerta que se repetem e que servem como lições muito valiosas para qualquer investidor. E dá para a gente resumir em 4 grandes sinais de perigo. Primeiro, dividendos muito, mas muito altos. Segundo, ativos de crédito de qualidade duvidosa. Terceiro, uma gestão ruim ou questionável. E quarto, concentração de risco, seja em poucos ativos ou em poucos devedores. Esses foram os ingredientes que estavam presentes nos desastres que a gente acabou de ver. E aqui fica a grande sacada, talvez a mais importante de todas. Um dividendo muito acima do mercado raramente é um presente. Na maioria das vezes, é o próprio mercado sinalizando que aquele ativo é extremamente arriscado. É uma compensação pelo perigo que se está correndo.
Beleza, já vimos o que deu errado. Agora a pergunta de $1 milhão. Como usar esses erros para não cair nas mesmas armadilhas? Como é possível se proteger e investir de um jeito mais seguro? Primeira lição, e essa é batata: viu um dividendo muito alto? Desconfie. Vá investigar. É preciso entender de onde vem aquele rendimento todo e qual o tamanho do risco que está embutido ali. Nunca aceite o prêmio sem antes entender qual é o preço. Lição número 2. Diversificação não é luxo, é necessidade. Se um único fundo na carteira tiver um problema grave, o impacto no patrimônio total vai ser muito menor. Ter diferentes tipos de fundos com gestores e estratégias diferentes é a melhor linha de defesa contra um desastre localizado. Terceira lição, e o caso do Tord 11 não nos deixa esquecer: a gestão importa, e muito. É fundamental investigar quem são os gestores, qual o histórico deles, que tipo de decisões eles tomaram no passado. Uma boa gestão protege o capital. Uma má gestão? Bom, a gente já viu o que ela faz. E por último, mas talvez o ponto mais fundamental de todos, é preciso saber o que se está comprando. Ler os relatórios, entender quais são os imóveis, quem são os devedores daquelas dívidas. Investir sem saber o que tem dentro do fundo é como tentar navegar um barco no escuro em mar aberto. E para fechar, fica uma reflexão. Uma pergunta que todo investidor deveria se fazer hoje. O que é que realmente existe dentro do seu fundo? Porque, como a gente viu aqui, ignorar a resposta para essa pergunta pode custar muito, mas muito caro.